Feliz Páscoa! Hoje vamos falar de chocolate e coelhos. Por que coelhos, chocolate e Páscoa se misturam? Como coelhos botam ovos e esses ovos são de chocolate? A verdade é que coelhos não colocam ovos. E não são de chocolate. Mas Pokémon sim, a parte do botar ovos. Então, ironicamente, a Páscoa do mundo Pokémon tá mais realista que a Páscoa do mundo real. É a vida imitando a arte. Mas isso implica então que no mundo Pokémon Jesus. Nesses vídeos de animais a gente explica a conexão de alguns Pokémon com coisas interessantes dos animais ao qual eles são baseados, já que geralmente cada Pokémon de um animal explica aspectos diferentes de cada um deles. Começando hoje por aqueles que não parecem coelhos, mas que são coelhos em parte sim. Alguns Pokémon têm parte do seu design derivado de coelhos somente na parte visual, como por exemplo os Nidoran. Pequenos, braços curtos em posição de pulo, os dentes da frente para fora. Olhando seus sprites e artes mais antigas, essa inspiração fica ainda mais na cara, sendo pequenos coelhos venenosos. No caso, eles evoluem para um rinoceronte, mas é fácil entender porque é só lembrar do tema inspiracional da primeira geração, com toda a sua conexão com a radioatividade e consequências químicas da bomba de Hiroshima, que é uma coisa que a gente explica mais a fundo já em vídeo sobre Kanto aqui no canal, mas isso já abrange basicamente tudo sobre esse Pokémon. Não só o seu visual, mas também inspiracionalmente, a questão evolutiva deles também conecta a outro coelho, mesmo que ele vire uma coisa completamente diferente. Aqui, referenciando o coelho lunar, folclore comum na Ásia Oriental que é baseada na pareidolia, de ver um coelho na superfície da lua. Pareidolia sendo a coisa humana de ver rosto e formas de animais em coisas nada a ver, tipo você vendo rosto em tomada e carro. Mas esse folclore de ver coelho na lua explica as evoluções por Pedra da Lua na primeira geração, com os Nidoran coelho evoluindo assim, além de também da Jigglypuff que evolui para Jigglypuff, que é um outro coelho cuja inspiração vem da mesma coisa, só que ao invés de ser um coelho radioativo da Terra, é um coelho que veio dos céus, da lua, por isso também puxa a inspiração de um balão, sendo aqui dois diferentes coelhos na primeira geração. Indo para a segunda, no entanto, com poucos Pokémon novos, é até estranho pensar que mais uma vez o Coelho da Lua seria a inspiração de um Pokémon, mas Umbreon também puxa dele, inclusive sendo muito engraçado quando a gente para pensar na sua forma beta, originalmente Umbreon sendo do tipo veneno, e que, dado tudo que vimos nesse vídeo, vale imaginar que as mudanças feitas na versão final desse mesmo Pokémon foram todas feitas para não repetir 100% o Nidoran, já que acabou parando de ser um coelho venenoso inspirado no Coelho da Lua que evolui com a Pedra da Lua. Todas coisas que podiam ser verdades com o Umbreon original. Mas existe também um último coelho meio deus, já que Victini parece ser inspirado em Usagiringa, uma arte culinária de cortar maçãs para parecerem coelhos. O engraçado é que como o Pokémon tem as mesmas asas que a linha da Clefairy, a contraparte da Wigglytuff, isso pode indicar que Clefairy também pode ser inspirada nesses mesmos coelhos, mas eu imagino que nem tanto. Mas esses foram os meio coelhos. Tem outros Pokémon que são muito mais do animal quando você olha pra eles diretamente, tipo o Azumarill. As primeiras gerações adoravam misturar um animal para evoluir para outro, então um rato virar um coelho não é lá tão estranho. Azumarill são semelhantes a uma outra espécie bem incrível, os coelhos do pântano, coelhos que vivem, num pântano, o que os deixa acostumados com a água e que, mais uma vez, lembra o Wigglytuff com o seu balão. Porque a diferença entre um balão e uma boia é a densidade do plástico. Aproveitando que estamos falando de coisas inventadas pelo ser humano misturado com coelhos, vamos falar da Páscoa e os coelhos de chocolate, cuja relação é bem mais recente. Primeiro, para começar, a Páscoa vem do judaísmo, uma comemoração do povo hebreu pela libertação do seu povo da escravidão no Egito. Isso fala sobre a origem da data comemorativa, mas não explica a relação com coelhos. Existem várias teorias distintas sobre a origem da junção do coelho à questão da Páscoa e depois ao chocolate. Muitos falam sobre a conexão do batismo com coelhos na iconografia bizantina. Mas também se fala sobre a visão antiga de que coelhos se multiplicavam sozinhos, ou seja, a ideia de que eles não precisavam cruzar entre si e sim, por serem hermafroditas, isso na visão popular, conseguiam ter filhos, e por isso representariam a fertilidade que gerou Cristo, e que por isso também muitas iconografias representam a Virgem Maria com lebres, que conecta essa versão cristã da data comemorativa. Isso tudo pelo fato de que coelhos se reproduzem muito rápido. A gestação de um coelho dura em média 30 dias e a ninhada ao qual nascem os bebês são aproximadamente 6 a 8 coelhos. Então muitos coelhos nascem muito rápido. Então a visão de que eles conseguiam fazer isso independente de outro coelho junto
era uma interpretação sobre o desconhecimento do que era necessário. Agora, falando de como os coelhos começaram a ser uma representação de algo envolvendo ovos e Páscoa, antes ainda do chocolate, dentre várias brincadeiras que aconteceram, que geraram essa ideia. No século XVII já se viam textos sobre como na Alsácia, na Alemanha, na época, que hoje é na França, se escondiam ovos para crianças procurarem. Isso junto à mentira de que esses ovos eram colocados por coelhos, atrelando a ideia da Páscoa já aos ovos e aos coelhos em si. E como tudo que acontece na Alemanha, tudo vai parar nos Estados Unidos, a tradição dali se espalhou, de ter essa questão de procurar ovos durante a época da Páscoa. Porém, isso fala, de novo, sobre a conexão entre o animal e a iconografia religiosa, mas não explica o mais importante, e o chocolate. Bom, os franceses falam que começou na França no século XVIII, os ingleses que começou na Inglaterra, e os Estados Unidos que nem com o avião inventam que foram eles que criaram algo que também já existia em outros países. A realidade é que não temos a exatidão das respostas, mas sim várias versões de europeus e seus filhotes querendo crédito pela ideia. Agora voltando para Pokémon. Lopunny não tem nada de coelho da Playboy, isso é só mais uma interpretação dos estadunidenses que esquecem que existem outros países no mundo e outras inspirações com coisas distantes. Se você quiser falar, aquelas garota vestida de coelho que você vê em anime japonês é muito mais do que coelho Playboy. Eu acho completamente loucura essa associação. Ela é só um coelho no geral, essa é a realidade. A parte da atração ao Pokémon é só que a galera furry não percebe. Lopunny, assim como futuramente Diggersby, só são apenas estereotipações físicas de dois coelhos diferentes, mas que são focados também em dois tipos diferentes de trabalhos. Lopunny é um coelho de orelha caída, que é referenciado no seu nome Mimiropi, mas o ponto principal do seu trabalho é a modelo, servindo para conectar aos contests que a Game Freak estava achando nessa época que iam vingar e que iam se tornar um padrão nos jogos. Sendo esse Pokémon lançado, ensinou que era a segunda geração seguida com a mecânica, que também voltou na próxima em Unova, com uma versão levemente diferente. Sua Mega ainda aprofunda a questão de como o Pokémon é fit, estando a um passo da academia, tendo até nessa sua forma as xuxinhas de prender o cabelo que são usadas por pessoas de cabelo grande. Enquanto Diggersby é o completo oposto na aparência física, mas que também é fit, sendo um trabalhador de obras, com suas orelhas já sendo imaginadas como escavadoras para cavar buracos. Além disso, o Pokémon também está usando um Haramaki na barriga, algo que é usado para manter a temperatura das pessoas. Sua conexão é com o coelho, já que Pokémon cava, coisas que as lebres não fazem. Isso inclusive abre a divisão, já que até agora chamamos todos os Pokémon aqui de coelhos, mas existem diferenças entre os dois bichos, com coelhos tendo uma maior variedade de cores, mas sendo menores do que as lebres. Essas que conseguem pular muito mais alto, correr muito mais rápido que os coelhos, já que eles têm patas traseiras menores. Até porque o ambiente dos dois é diferente, com os coelhos vivendo em túneis, em áreas mais arenosas e macias, fazendo ninhos debaixo da terra, explicando o tipo terra que comentamos dos coelhos hoje, enquanto lebres vivem em campos e pastos, por isso também tendo orelhas mais compridas, já que precisam ouvir melhor. Com essas informações, quem vocês acham que é lebre e quem é coelho na lista que falamos hoje? Deixa nos comentários se vai cair na prova. E vale mencionar que a linha dos Corbin nós já abordamos na nossa série de iniciais aqui no canal. Esses vídeos na tela aqui sobre outros animais também estão aparecendo para você poder clicar.